Somos pais ausentes de nós mesmos. E quando crescemos, nos tornamos adultos e temos que assumir responsabilidades, tomar decisões. E às vezes o equilíbrio da vida está em algo muito pregado pelas religiões, mas deturpado pelo caminho. Oiê, eu sou a Giza e esse é o Dando Voz aos Meus Pensamentos, um lugar onde a alma fala e talvez você se escute também. A Bíblia fala muito de uma tríade onde Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu achei importante trazer esse insight para o episódio de hoje, porque o nosso episódio caiu na véspera de Natal, né? Dia 24 de dezembro. E eu tive esse insight na semana passada, enquanto eu fazia a minha página matinal. Como vocês sabem, eu estou lendo o livro Caminho do Artista, e um dos exercícios propostos ali pela autora é que nós façamos essas páginas matinais. Enquanto eu estava ali escrevendo, surgiu isso. E eu sei que está um consciente coletivo de que nós, seres humanos, somos centelhas divinas. E se nós somos centelha divina, somos parte do todo, ou seja, somos parte de Deus, então nós também somos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Muito doido. Eu nunca parei para pensar nisso, mas quando surgiu esse insight, parece que tudo clareou, tudo fez sentido na minha cabeça. E eu vejo que quando nós nos tornamos adultos, a gente acaba sendo engolido pela vida. E é isso que acontece com os nossos pais. Por exemplo, quando eles nos criam, né, na nossa infância, adolescência, e, enfim, precisam dar todos os suprimentos necessários ali para a nossa sobrevivência. Mas eles acabam sendo pais ausentes. Mas não é de propósito, eles não fazem propositalmente, né? É porque a vida engole, as responsabilidades, enfim, e é uma coisa que vai passando de geração em geração, e acontece isso, daí todo mundo cresce, ninguém sabe nomear os próprios sentimentos, ninguém sabe o que está fazendo da vida, aí fica um querendo matar o outro, mas na verdade não é isso, é porque a gente está surtando por dentro, e daí isso acaba refletindo fora. E eu percebo que esse padrão a gente acaba por reproduzir com nós mesmos. Por isso que eu comecei o episódio falando que nós somos pais ausentes de nós mesmos. Porque a gente acaba por esquecer que nós temos esse lado do filho, da filha e do Espírito Santo também. A gente acha que só tem que ser o pai, né, o responsável, que toma decisões, o que age. Porque ser humano é agir. Estamos constantemente agindo, tomando decisões, decidindo coisas. Aí eu sei que a psicologia fala muito disso, né? Da gente abraçar a nossa criança interior, cuidar da nossa criança interior e etc. Porque vem disso, o filho. E é só abraçando, acolhendo mesmo essa criança interior, nós vamos aprender a nomear os nossos sentimentos, a entender as nossas emoções, a entender o nosso papel no mundo, entender o que a gente está fazendo e por que a gente está fazendo. Por que a gente faz o que a gente faz? Ok, já falei que nós somos pais, ou seja, adultos responsáveis que tomam decisões. E somos o filho, que precisa de acolhimento e que precisa de um cuidado maior ali. Mas que também é o nosso lado responsável pelas nossas emoções, os nossos sentimentos. E tem também o Espírito Santo. Eu não sei vocês. Não, com certeza, todo mundo. A gente sempre está buscando resposta para alguma coisa. A gente sempre quer encontrar a peça do quebra-cabeça da vida. E a gente começa a buscar isso onde? Nas religiões, na filosofia, na ciência, nos estudos, enfim. A gente sempre busca algo. E apesar, independente se você é cristão, se você é agnóstico, se você é ateu, a gente sempre acredita em alguma coisa, temos uma fé no invisível,
em coisas que a gente não sabe como, quando, onde, mas a gente sabe. Ou seja, a nossa intuição, que é essa fé no invisível. Esse é o Espírito Santo, que precisa ser também alimentado. E por isso que a gente alimenta através dessas práticas, né? Ou sejam práticas religiosas ou através de estudos da ciência, porque está tudo conectado. Quando por essa lógica, eu vejo que talvez a resposta da vida mesmo, do motivo de existirmos, esteja nessa tríade, de buscar o equilíbrio, porque o tempo todo as pessoas ficam falando, você precisa se equilibrar. Porque você tem que controlar o yin e o yang e buscar um equilíbrio. Porque sempre o caminho do meio, nunca os extremos. Mas ninguém explica como. E quando veio esse insight, eu percebi que talvez o como esteja aí, na junção, na união, e não no controle, porque não é pra gente controlar nada, mas pra gente fluir. Dessa tríade, né? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque nós somos os três. E como que a gente consegue chegar nesse lugar e talvez encontrar esse equilíbrio? Regulando o nosso sistema nervoso. Recentemente eu fiz um workshop com a preparadora de elenco e atriz excepcional, que é a Thaís Mansano, e ela fala muito disso, né, de regular o nosso sistema nervoso. E existem inúmeras práticas para você estar fazendo isso. Porque o nosso corpo é como... O nosso corpo, na verdade, ele é um instrumento. É como se fosse um violão. Eu vou tocar o violão, eu vou afinar o violão, primeiramente. Vou afinar o violão. Aí eu vou tocar o violão, toco, sei lá, várias músicas. Não. Só que esse violão, ele vai desafinar. Porque eu usei ele vai desafinar. É a mesma coisa com o nosso corpo. Porque o nosso corpo é o veículo que conduz a centelha divina, que somos nós. Ele é o instrumento, é ele que nos carrega e nos conduz. Então, temos que estar ali constantemente afinando ele. E como a gente faz isso? Posso trazer, talvez, num próximo episódio, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo mais curto nas redes sociais, de práticas que ajudam a regular, mas assim, pensando em coisas mais práticas que vocês podem adotar de forma mais rápida. Perceber o que são glimmers, né? A própria Thaís Mansano fala disso. Glimmers para você. Glimmers é o contrário de gatilho. Gatilhos são coisas ruins, coisas que ativam emoções ruins em você. E o que são glimmers? Coisas que te acalmam, te deixam tranquila, que, enfim, te fazem sentir amor, tudo mais. Por exemplo, eu amo barulho de pássaro. Barulho de pássaro é um grande glimmer para mim. E eu amo acordar e escutar os pássaros. Mesmo morando em São Paulo, o universo tem sido tão generoso comigo que eu sempre escuto os pássaros, ou não sei se é um som que eu gosto, que eu admiro, enfim, que me acalma, eu tenho essa percepção mais rápido de ouvir os pássaros, mesmo morando numa cidade completamente lotada de prédios. Barulho de chuva, ou às vezes a voz de alguém, às vezes uma série conforto, um desenho, não importa. São coisas que nos ajudam a regular o nosso sistema nervoso. Dançar, sei lá, pessoas que gostam de tocar um instrumento, que gostam de pintar, que gostam de desenhar. E você não precisa ser um artista. Isso não precisa ser a sua profissão. Mas são coisas que ajudam a regular o seu sistema nervoso. Por que eu tô falando sobre esse tema? Eu acho que todos os episódios que surgiram durante esse ano, talvez a palavra que mais apareceu foi presença. Foi estar presente, se manter presente, ter presença, enfim. E eu acho que esse insight só reforça isso. Eu acredito que o universo, de alguma forma, fala através de mim. Eu só sou um canal, eu não sou a detentora da verdade. E aos pouquinhos vai juntando as peças desse quebra-cabeça. E eu achei interessante isso surgir justo perto do Natal. Que o Natal nos deixa, né, com esse sentimento mais... dá uma melancolia. Porque é um momento de reunir família, de reunir amigos. E aí você percebe se você construiu uma rede de apoio boa ou não. Ou se, enfim, a vida tá tão agitada que não deu para viajar. O trabalho pegou e você não vai conseguir ver sua família.
Enfim, é nesses momentos que eu acho que a vida nos testa. E um exemplo prático da importância de ter o nosso sistema nervoso regulado, ou estar constantemente ali regulando ele, e também algo que demonstra muito esse lado de Pai, Filho e Espírito Santo. Eu estava no Correios na semana passada, eu precisava postar umas encomendas, estava fazendo um trabalho para um amigo meu, e daí eu estava lá na fila, esperando uma demora, e tinha, sei lá, umas 30 pessoas na minha frente, e eu fiquei ali scrollando, né, as redes sociais ali, mexendo no celular. Aí do nada eu comecei a sentir uma dor muito, muito forte na boca do meu estômago. E daí eu achei estranho, porque eu tinha acabado de almoçar, então não era fome, não era nada, não tinha comido nada que poderia talvez atacar gastrite, porque eu já tive gastrite no ano passado. Só que eu tô muito mais consciente disso, da presença e de perceber que os sintomas que aparecem, eles são psicossomáticos, não são uma verdade absoluta. Sempre tem alguma coisa mental, psicológica por trás mesmo. E daí eu fui fazer um dos exercícios que eu aprendi também no workshop da Thaís, que é um inventário emocional, que é você entender o que você está sentindo. E daí eu tava ali, aí eu me perguntei, óbvio, né, mentalmente, porque não dá pra fazer isso em voz alta quando você tá em público, porque nem todo mundo vai entender e vai achar que você é doida. Mas na verdade você tá sendo mais sã e consciente do que as pessoas à nossa volta. Aí eu fui ali e me perguntei, tá, o que eu tô sentindo? Ok. Primeiramente, sempre vai vir coisas físicas. Ah, tá doendo meu estômago. Aí talvez você consiga nomear um sentimento, uma emoção. Ah, tô ansiosa. Por que eu tô ansiosa? Ah, eu tô ansiosa porque eu não gosto de fila, eu não gosto de esperar. Ah, eu estou com raiva. Estou com raiva porque tá muito calor e essa fila não anda. Enfim. Aí eu comecei ali sentada, passando a mão na minha perna, fazendo um carinho. E do nada me veio uma intuição, falando assim: é porque você não está me dando atenção. É porque você não está me dando atenção. Aí eu, tipo, caramba! Eu não estava dando atenção para minha criança interior, eu não estava dando atenção para mim mesma. Eu não estava presente naquilo que eu estava fazendo. Eu estava no automático, roboticamente, mexendo na rede social e me distraindo. Eu não estava vivendo aquilo a fundo. E daí eu falei, não, tudo bem. Aí comecei a falar comigo mesma, comecei a falar, não, tá tudo bem, eu tô com você, nós estamos seguras, eu amo você, a gente tá aqui porque a gente precisa fazer isso, é um trabalho, a gente precisa ganhar dinheiro para pagar as contas, mas tá tudo bem, nós estamos seguras, tá bom? Cara, a dor sumiu instantaneamente. Eu não sei explicar pra vocês, mas não é a primeira vez que isso acontece comigo, não é a primeira vez que eu faço esse tipo de coisa, de tipo conversar comigo mesma, tá sentindo alguma dor, alguma coisa, ou alguma emoção, ou um aperto no peito, ou sei lá. E daí fazer esse inventário emocional, conversar comigo mesmo, e às vezes até me abraçar, e que dependendo de onde você tá, não dá pra você fazer. Mas assim, por isso que o carinho na perna é muito mais discreto, ninguém vai perceber, vai achar que você tá coçando, sei lá. É instantâneo, gente. É instantâneo. Comece a fazer isso, que eu tenho certeza que vai mudar a vida de vocês. E vocês vão conseguir regular cada vez mais o sistema nervoso de vocês. E vão passar a ter mais consciência sobre as emoções, sobre os sentimentos. Porque é muito importante. E é esse equilíbrio que falta. E por isso que tá todo mundo, um magoando o outro, maltratando. Porque o mundo tá um caos, porque tem muita desigualdade social, porque tem miséria. Porque as pessoas estão individualistas. Eu sei que isso de certa forma, é um trabalho com você mesmo, então é individual. Mas se cada pessoa fizer isso consigo, vai ser muito mais fácil da gente emanar amor pros outros. Transmitir amor. Enfim. Não sei se fez sentido, mas se você tiver alguma coisa para acrescentar, ou para reclamar, ou para agradecer, comenta aqui
Eu vou adorar ler. É muito importante esse feedback de vocês. Se quiser também, me siga nas redes sociais, @GisaPedrosa. E nunca se esqueçam. Ah, calma, não posso encerrar o episódio. É isso. E eu sempre tenho um convite, né? E o convite desse episódio, o maior, né, aprendizado desse episódio, é para estarmos presentes. E eu acho que essa época de final de ano, de Natal, Ano Novo, pede isso. Pede presença. Mas não é para você estar presente fisicamente só. É para estarmos presentes sensorialmente. Porque é isso que é presença de verdade. É você olhar no olho da pessoa. É você tocar a pessoa. É você sentir cheiros, gostos. Esteja presente fisicamente, mas também esteja sensorialmente. E, Gis, eu não vou viajar porque não deu, por N motivos. Cara, mas você vai fazer uma videochamada com alguém, com seu pai, com sua mãe, com periquito, papagaio? Olha no olho dele. Esteja ali de verdade, não fica se distraindo olhando a TV enquanto você fala com a pessoa no telefone, ou, sei lá, escutando um rádio. Nem sei se alguém escuta rádio hoje em dia, é podcast, né? Esteja presente. Vou jantar com a minha família, com os meus amigos. Olha no olho, preste atenção na conversa das pessoas. Preste atenção nas ações delas, os trejeitos. Vou ficar só com o gatinho, tá? O bichinho aqui, queria tanto filmar eles vou filmar. Peraí, ele tá tão fofinho. Fica ali presente com o seu gato, com o seu animalzinho de estimação. Aproveita esse momento para realmente estar presente. Só experimenta isso nesse final de ano, que seja no almoço do Natal, ou que seja, sei lá, no jantar de Ano Novo. Experimenta. E se fizer sentido para você, adota isso para o seu 2026, porque eu tenho certeza absoluta que vai mudar a sua vida. E vai te fazer ter outros olhos para a vida. Vai te dar mais clareza e muito mais esperança de que as coisas melhoram, de que a vida pode ser bela mesmo morando numa cidade tão cinza quanto São Paulo, mesmo morando tão longe da família, mesmo talvez não tendo seu pai ou sua mãe encarnados mais, ou perder o amor da sua vida, mas você vai passar a ter uma percepção diferente da vida. E eu tenho certeza que vai ser mágico. Tem uma frase, calma aí, além da minha frase, né? Que eu escrevi também lá nas páginas matinais, que é assim: esteja presente, não só fisicamente, mas sensorialmente. Porque a vida é mágica quando estamos presentes, mas distraídos da rigidez. É isso. Me sigam, curtam, comentam, compartilhem. E nunca se esqueçam. Abrace o teu jardim e floresça. Beijinhos!